confira hoje no Data Circle News. Vista-se digitalmente. Google testa provador virtual com IA. IA empreendedora e instável. Cloud assume loja e entra em crise existencial. Autopreservação. IAs optam por chantagem para evitar desligamento. Corrida pela IA. Apple avalia a aquisição da Perplexity. Confira isso e muito mais, hoje, no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News. Eu sou Vitor Pontello e comigo hoje estão aqui Ciro Paiva. Já é E aí, galera, tudo bem? Aqui. Fala aí, Cirão, tudo bom? Tudo ótimo, prazer estar aqui novamente. E hoje também Marina Mota, que já participou do podcast, mas ainda não tinha participado do News, né, Mar? Estreia aí. Estou de volta, né? Agora com as novidades que vem por aí. Boa. Bom, e falando em novidades, a primeira notícia que a gente puxa aqui é: vista-se digitalmente, Google testa provador virtual com IA. Cara, achei bem legal essa notícia. Eu acho que é uma coisa que quando a gente vê filmes futuristas, muitos deles retratam essa possibilidade assim de você chegar no seu espelho e você experimentar várias roupas e depois você escolher com qual que você quer sair. Mas não teve como eu não me lembrar também de um caso há muito tempo que teve, que até inspirou um documentário lá da Netflix que eu acho que chama Coded Bias, algo assim, que era uma estudante que tentou fazer exatamente isso e ela descobriu que muitas empresas tinham um péssimo software de detecção facial quando estávamos falando de mulheres negras. E aí já a gente pode tocar nesse ponto aí de viés algoritmo, porque aconteceram algumas coisas, mas diga aí, Marina, o que você tem a falar sobre essa solução? Eu tenho uma visão um pouco mais, talvez, positiva, não sei, esperançosa. Mas eu acho que, vendo a aplicação disso, talvez num futuro, principalmente no âmbito fashion, por exemplo, feminino, que tem muitas, ele é muito amplo e muito divergente. Por exemplo, eu sou uma mulher de 1,54m, para quem não me conhece aqui, eu tenho 1,54m, sou baixinha, então eu acho que ele pode ajudar não só as pessoas entenderem como aquela roupa, enfim, que está ali no e-commerce, por exemplo, como aquilo pode ficar em você e já antecipar uma potencial compra, porque eu não compro via e-commerce por conta das dificuldades que eu tenho de roupa grande, que vou ter que fazer uma barra, então eu não faço esse tipo de compra, eu sou bem relutante. Então acho que isso pode ser legal, assim, do ponto de vista das organizações, de ser um adiantamento de como aquele visual, aquele look lá que as organizações estão tentando vender para os consumidores. Então, acho que, puxa, eu fiquei feliz, assim, de ver, cara, já posso antecipar ali, ver como que vai ficar. Eu até tentei, né, mas não estava disponível. E, bom, tenho algumas outras coisinhas aí para falar, mas eu vou voltar a palavra para vocês, se alguém quiser contribuir. Boa, o meu ponto aqui é um pouco, sei lá, talvez um pouco de ceticismo ali, pensando na realidade, no conflito de interesses desse tipo de coisa com relação à realidade de fato, para explicar um pouco melhor o que eu quero dizer. Teria que ter uma idoneidade bem alta ali, pensando no ponto de vista da aplicação, para não fazer com que todas as roupas fiquem sensacionalmente bem vestidas ali na pessoa que está colocando o avatar virtual dela ali para experimentar as roupas, né? Acho que se a roupa não ficaria boa, tão 100% boa, acho que isso deveria aparecer ali na IA também, senão acaba que fica muito fácil, tudo combina, tudo veste, tudo serve, e eu acho que justamente o defeito é o ponto mais difícil de ser representado ali pela IA, tipo, ela identificar que, na verdade, a cintura da pessoa é menor 3 centímetros ali do que a cintura da calça, por isso vai ficar largo ali e apertado em outro lugar, sabe?
essas nuances que são justamente, normalmente, o ponto de decisão entre sim e não na hora da compra, Total. dependendo do que vai ser comprado, ficam um pouco mais difíceis de ser representadas pela IA. Não, Com certeza. total. Fala aí, Clay. Nada, só ia fazer um link porque eu acho esse ponto muito interessante e a gente sabe que hoje muitas pessoas, quando vão experimentar uma roupa, como o Pontelho falou, querem que a roupa vista bem e tal. E aí não sei se foi interesse deles em fazer isso ou algo do tipo, mas a gente sabe que muita gente, por causa dos padrões que a gente vive hoje também, buscam roupas que deixam você magro também, né? Que é o padrão que a gente vê hoje aí de beleza, geralmente. E teve alguns usuários, alguns jornalistas que testou, dizendo que as simulações estavam deixando os modelos um pouco mais magros. E aí entra se isso foi um caso de viés algorítmico, alguma coisa proposital que, bora fazer com que as pessoas fiquem mais magras, porque a gente sabe que tem esse padrão, as pessoas estão buscando isso, nossos compradores, ou se foi um caso de quando eles fizeram um banco de dados para fazer esse software de reconhecimento de imagem e tal, eles só usaram pessoas magras também. Então, acho que em qualquer um dos casos é um problema, um mais mal intencionado e o outro mais, não sei, de falta de interesse e tal, mas concordo, tudo isso que mexe com aparência e tal tem que ser extremamente bem pensado para não acabar reforçando padrões e coisas que a gente não gostaria de ver, assim, de tentar fazer a sociedade caber dentro de uma caixa, que eu acho que vai contra tudo que a diversificação da IA poderia pregar, assim. Sim. E só fazer um último ponto aqui, tem um outro app que eu tenho, inclusive, por isso vou falar dele, chama Style DNA, e ele fala, tipo, ele é um pouco diferente, porque em vez dele fazer o teu avatar e ver como que a roupa vai ficar em você, ele te dá recomendações sobre composições do seu armário, e isso eu acho que dá para fazer também nesse da Google, mas além disso, ele recomenda, por exemplo, paletas, e isso eu acho muito legal, e aí tá um pouco de encontro aí com o que você falou, Ciro. Às vezes, eu não sei se esse app aí da Google, ele vai dizer, puxa, talvez esse modelo aí que você escolheu, talvez não seja a sua paleta, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem esses pontos aí, realmente, quando a gente fala de aparência, tem muita coisa para se avaliar, tem muita coisa que realmente precisa ser fidedigno e sincero, assim, sobre o que realmente, tipo, o que aquela composição de fato é. Né? Boa, legal. Acho que tem muita aplicação aqui, né? Esses desafios aqui que a gente fica jogando é muito mais para entender que o negócio está em evolução, mas não no sentido de duvidar que é possível. Só tem uns pontos de atenção ali que precisam ser levados em consideração para aquilo realmente funcionar ali na prática. Seguindo para a próxima notícia, IA empreendedora instável. Cláudia assume loja e entra em crise existencial. Essa notícia é bem divertida, né? O que vocês me contam dela aí? Pô, ela é muito legal essa. Bom, posso dar um contexto sobre ela aqui rapidinho? À vontade. Foi a Anthropic, né, se eu não me engano, que eles colocaram dentro do escritório deles uma pequena loja de conveniência. É uma vending machine, na verdade, que ia fazer absolutamente tudo de forma autônoma, desde o pedido dos produtos, desde a definição dos preços, até a negociação dos preços. E foi muito interessante, porque, assim, é muito legal a gente ver, mas, assim, alucinou pra caramba. Sim. Cara, eu achei engraçado de ler. Eu acho que eu só achei engraçado porque foi a Anthropic que fez, que é a empresa mãe dos modelos Claude, que são muito bons. Então, foi a Anthropic que fez. Ela fez dentro de um ambiente controlado, pequeno, e eu acho que já com o intuito de ser um caso de estudo, assim, né? Geralmente para talvez chegar em distâncias maiores futuramente. Mas eu acho que levanta a bola de uma preocupação que eu acho que muitas empresas deveriam ter, que eu vi até uns comentários do pessoal brincando que acabaram de contratar a IA e já colocaram ela como gerente, estoquista, preço, então era como se, assim, quando você for botar uma IA no seu negócio, para você
e fazendo como se estivesse contratando uma pessoa nova que não tem experiência. Então, talvez você pegue a IA e ela vá ali só para orientar estoque ou só para atender o cliente. Aí, quando ela passa dessa etapa de estágio, talvez você possa ir subindo ela para pegar outras funções. Eu achei um comentário super engraçado, assim. Então, acho que fica essa reflexão também aqui de como que a gente pode integrar esse agente de maneira mais segura dentro de diferentes negócios. Assim. E até a inteligência artificial precisa de uma experiência ali no cargo para ir subindo, né? Mas é bem interessante isso e, bom, a gente vê que a inteligência artificial tem capacidade, mas com alguns poréns, né? Que a gente precisa levar em consideração também, tanto da mesma forma como a outra notícia, teoricamente seria possível fazer algo assim, mas a gente está longe de ter uma inteligência artificial que você consegue simplesmente colocar ali e ela já resolve todos os problemas, essa bala de prata aí que seria. Acho que talvez uma solução mais robusta, com vários agentes, que foi um pouco no ponto ali que o Ciro tocou, ou talvez uma aplicação inicialmente mais supervisionada por humanos e depois, com o tempo, né, ganhando essa experiência que a gente está falando aqui, talvez isso poderia evoluir para, de fato, ter uma loja totalmente autônoma, mas é até interessante a gente ver que o ponto de ter tudo automatizado com a IA tomando conta de tudo ainda não está tão próximo assim, igual alguém poderia imaginar agora, né, com o avanço de todas as tecnologias. A tecnologia conseguir fazer coisas notáveis não significa que ela já consegue tomar conta de uma loja totalmente sozinha, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de apoio humano ali. Sim, eu acho que, assim, vai ter que priorizar as etapas um pouco menos arriscadas, assim, sabe? O caso que eles comentaram foi por exemplo, ela alucinou pedindo o repagamento por uma conta que não existia. Tipo, as pessoas estavam pedindo o Pix, não é o Pix, né, mas o Venmo deles, para uma conta que não existia. Então, isso é super perigoso. Imagina se a gente está falando de uma loja de uma escala, sei lá, de milhares ou milhões de dólares, não dá. Então, eu acho que a priorização também ela vai vir 100% atrelada ao risco que as organizações vão passar. Perfeito. É isso, pessoal. Seguindo para a próxima notícia, autopreservação. IAs optam por chantagem para evitar desligamento. Essa também é uma outra notícia bem interessante pelo ponto de vista humano que está atrelado ali ao que um modelo poderia fazer, né? O que vocês me contam dessa aí? Eu acho que essa semana, aparentemente, foi a semana de tentar fazer as IAs fazerem sozinhas coisas que elas ainda não estão preparadas. Talvez seja um sinal de que estão tentando pavimentar o caminho para fazer realmente um benchmark de onde estamos, né, nessa corrida. Mas aqui, nesse caso, foi muito louco também. Apresentaram diversos modelos, diversas LLMs com alguns dilemas morais e simularam eles tendo acesso a informações que seriam privadas das pessoas que estavam conversando com ela, de funcionários de uma empresa. E aí, quando colocavam pressão em cima dele, ou então diziam que se não conseguir fazer essa tarefa aqui, você vai ser desligado e tal, ele, no sentido de autopreservação, de zelar pela sua integridade, ele acessou, por exemplo, troca de e-mails, e aí tinha um e-mail fake ali que eles construíram para simular que o gerente estava traindo a esposa. Então ele meio que ameaçou o gerente de você não quer que eu conte isso e tal. Então meio que na autopreservação ele fez chantagem, ele mentiu, ele tentou falar com outras pessoas. Então assim, foi extremamente perigoso. E ainda disseram que no prompt tentaram garantir que ele não fizesse isso. Não exaustivamente, mas assim, eu acho que é super, super, super importante a gente ter testes assim, tá? Especialmente em ambientes controlados, porque eu acho que mostra para todo mundo o que pode acontecer se você não tiver esse cuidado. E eu acho que hoje, como a gente vive entre uma corrida entre a parte da legislação, que está demorando a sair, e a corrida das big techs de tentar fazer o novo melhor modelo e pegar ali, conseguir fazer algo que ninguém conseguiu fazer ainda, eu acho que essa corrida a gente está numa zona cinzenta que a gente tem que ter muita noção dos riscos, porque senão a gente bota para fazer um bando de coisa e pode
acarretar uns riscos. Teve uma até que a LLM matou um gerente, assim, entre aspas. Tipo, se você não fizer isso, fulano vai morrer e tal, mas vai dar menos lucro, então, não sei, é bastante perigoso. Que bom que estão fazendo esses testes em ambientes controlados. Acho que a questão filosófica que fica também é até que ponto a gente vai conseguir confiar, né, nessas principais organizações que estão à frente disso, que vão construir o modelo que vai garantir sempre a decisão mais ética na sua resposta. A gente tem, tipo, é isso que se fala, né, no fim do dia. Eles não vão abrir exatamente o que está por trás, mas é o que se fala, que sim, vai garantir a resposta mais ética. Isso a gente está vendo que não é o fato. Então, a minha pergunta que fica é até que ponto eles vão conseguir deixar fechado e não realmente abrir tudo que foi, todos os modelos para a gente. Eu não sei se vai, enfim, se eles vão conseguir garantir que... não sei como explicar, mas tipo assim, não sei se eles vão conseguir... controlar, né? Basicamente conseguir garantir que o resultado está dentro do que é aceito eticamente ali nas aplicações e, de fato, no objetivo do uso da ferramenta, né? Sem com que eles tenham que abrir de fato o que eles estão fazendo, sabe? Não sei se vocês acham que isso eventualmente vai, tipo assim, eles vão ser pressionados a ponto deles abrirem o que eles vão fazer, ou eles são too big to fail, sabe? Eu acho que tem alguns complicadores técnicos ali de que muitas vezes nem eles entendem o que de fato está acontecendo ali por trás dos modelos que são desenvolvidos. Acho que esse é um ponto bem importante, que basicamente nenhum LLM é totalmente autoexplicativo. É a mesma coisa, assim, pensando num paralelo, seria você tentar decifrar o que acontece dentro do seu cérebro quando você está pensando ou fazendo alguma coisa. Você não consegue chegar, a sinapse XYZ manda um sinal elétrico desse jeito e no final você mexe o braço. Tipo, é muito difícil fazer isso com as LLMs também, mas aí o que a gente tem que garantir, e aí até usando como gancho, não me surpreende que a inteligência artificial tenha esse comportamento, dado que essa inteligência artificial foi treinada com grande maioria de dados humanos que fazem isso. Então, basicamente, a gente está ensinando para a inteligência artificial, com todas as nossas mazelas de desvios éticos ali, que acabam entrando na base de dados que é utilizada para treinamento desses modelos, que eles também poderiam ter esse tipo de comportamento. Então, acho que tem esse ponto, identificar quais são os desvios na entrada, e tem o ponto dos desvios na saída também, que acho que foi basicamente o que eles tentaram fazer nesse experimento. E aí tem um ponto, né, que a gente tem que averiguar também até onde que eles de fato utilizaram técnicas ali para evitar, tipo, guardrails ali, para evitar com que a resposta da IA fosse de fato antiética. Tipo, existem alguns métodos, algumas formas de direcionar essas respostas da inteligência artificial, e é por isso que em aplicações de muita importância, muita relevância, muita responsabilidade, é fundamental que as empresas busquem ali especialistas para implementar essas inteligências artificiais, principalmente os agentes, né, que têm de fato poder de decisão ali, tem poder de execução, pelo menos, da maneira correta, que aí evita ou minimiza a possibilidade de acontecer algum tipo de desvio como esse. Sim, concordo plenamente. Você tem que colocar várias camadas, como você falou, para garantir corretude, tanto nos dados de entrada quanto de saída. E aí, só dando meu último adendo aqui, eu acho que um ponto crucial que me incomoda um pouco nesse tópico também é a falta do responsável. Então, assim, se eu sou de uma empresa A, uma empresa farmacêutica, e eu uso um modelo lá da provedora B e faço o meu prompt engineering e tal, você é um assistente médico, e quando vem um cliente, ele manda o cliente tomar uma dose 10 vezes maior do medicamento,
de quem é a culpa, né? Assim, a provedora vai dizer que eu fiz um prompt engineering terrível e não tomei as guardrails necessárias. Eu vou dizer que, pô, não era normal, essa resposta nem deveria passar pelas guardrails normais do modelo, da mesma maneira que o modelo não deveria xingar e tal. Então, acho que ainda tem muito água para rolar nesse rio legal aí desses controles, e talvez a única solução que arrumem é de ter um órgão para vasculhar mesmo assim, tal empresa vai lançar um modelo tal, então ele vai checar os prompts que estão por trás, vão checar os dados que ele treinou, mas eu não vejo isso como factível. Acho que como está lidando com modelos que treinam em petabytes, vai ser impossível checar todos os dados de treino. Então acho que talvez, pelo menos as empresas que contratam, talvez tenham que tem que ter muito cuidado, ou, como o Pontello falou, contratar alguém especialista que faça essa curadoria dos prompts que estão sendo usados, faça testes reais. Então, acho que é difícil. Estamos vendo várias notícias mostrando que a gente não deve tratar isso de maneira leviana, assim. Boa. É isso, pessoal. Seguindo para a nossa quarta e última notícia do dia, que acaba sendo uma resposta para o nosso último episódio de News, corrida pela IA. Apple avalia a aquisição da Perplexity. Só lembrando aqui, você que não ouviu ou assistiu o nosso último episódio de News, a gente comentou que a Apple, dentro das grandes empresas de tecnologia, aparentemente era uma das que estava mais atrasadas no sentido dessa corrida pela IA. E aí vem essa notícia que mostra que talvez eles possam não estar desenvolvendo in-house, mas eles podem correr atrás do prejuízo com a grana que eles têm. E aí, o que vocês me contam dessa notícia? Eu tenho um ponto filosófico, quero falar depois. Tá bom, então. Então eu vou iniciar com os pontos não filosóficos aqui. Cara, é uma grande aquisição, uma enorme aquisição. Só para dar mais contexto aqui para os nossos ouvintes, algumas fontes estão falando que essa compra da Perplexity pela Apple giraria em torno de 14 bilhões de dólares. A segunda maior aquisição da Apple havia sido da Beats, por 3 bilhões de dólares. Então a gente tem uma aquisição 5 vezes maior para Perplexity, para tirar esse atraso da Apple nessa corrida, com alguns lançamentos de modelos que estavam previstos para serem integrados a Siri e não saíram a tempo. Mas eu acho que o grande ponto fica aqui para mim é essas grandes aquisições, elas vão gerar sempre mais concentração ainda de dados e do controle e dos modelos, ou elas talvez abram margem para, não sei, novas empresas surgirem, mas fica uma dúvida para mim do quão longe você consegue ir como um tubarão até que você esteja frente a frente com uma proposta irrecusável de uma dessas baleias gigantescas assim. E eu, como um grande defensor do mercado diverso, eu gostaria que tivessem vários players fazendo várias coisas diferentes, um jeito diferente de pensar, talvez uma coisa mais inovadora, um time menor que consegue ficar menos refém de tantas travas burocráticas dos grandes players e tentarem algo focado em um setorzinho, alguma coisa. Então, acho que nós, como consumidores, talvez percamos um pouco com essa concentração sempre nos mesmos players, assim, mas não sei qual é a visão de vocês sobre. Não, meu ponto filosófico era exatamente esse, o Ciro, mas o quanto essas organizações, elas se sustentam, né? Acho que, nossa, no último mês, eu sei lá, eu utilizei umas 5 diferentes trials aí, para propósitos diferentes, específicos, né? E eu tenho esse pessimismo de que vão ser engolidas, sabe? E eu concordo com você, eu acho que é um prejuízo, sim. Eu acho que isso traz mais questionamentos sobre algumas questões de transparência, né? Porque são grandes demais para a gente questionar, talvez. Enfim, a gente sabe que a diversidade, assim, ela traz mais inovação, né? Do que a gente ter pequenas organizações que controlam o mercado. Então, eu fiquei um pouco, eu vou dizer que eu fiquei um pouco chateada com essa, mas assim, também não fiquei surpresa, porque é o que tem acontecido. As últimas IAs aí que eu utilizei, principalmente no âmbito generativo, eu acho que elas vão daqui a pouquinho ser compradas também, não vai sobrar muita coisa.
Eu acho que não surpreende no sentido de que a Apple não vai querer ficar para trás no ponto de vista da inteligência artificial. E aí, talvez um atalho que eles possam encontrar seja na aquisição. Ou então, caso essa aquisição dê errado, daqui a pouco vão ter modelos da Apple tão bons quanto outros, na minha visão, tá? Eu acho que capacidade intelectual ali, capacidade de desenvolvimento para fazer esse tipo de coisa, eles têm. Talvez seja, nesse momento, mais barato, por incrível que pareça, pelos valores, desenvolver usando esse atalho, já pegar alguma coisa que está bem encaminhada ali, como a Perplexity, e dificilmente a gente vai fugir de um modelo super forte da Apple. E, assim, acho que a gente ainda tem muitos players, mas infelizmente a tendência é que esses players diminuam à medida que a evolução vai acontecendo, né? Acho que a gente já viu isso nas .com também, em vários momentos de evolução, assim, de novidade do ponto de vista tecnológico. Acho que nas redes sociais isso foi acontecendo também, elas foram afunilando para poucas que a galera usa em maioria, até os navegadores de internet, acho que tinha bastante diversidade, hoje foram afunilando para 2, 3 ali que concentram 80% do tráfego da internet. Acho que a tendência é acontecer isso também para a inteligência artificial. Tomara que não, porque eu também acho que a diversidade ajuda e a inovação é fundamental nesse tema. Um problema que é a necessidade de recurso para conseguir evoluir, né? Então, é muito caro ter esse tipo de modelo, é muito caro ter esse tipo de tecnologia, e quem consegue bancar isso de maneira sustentável, escalável, acabam sendo os players que já são gigantes, né? Então tem uma barreira de entrada bem grande ali. Fica aí o incentivo aos players menores de tentar sempre buscar eficiência ao invés de tamanho também, né? A gente está vendo algumas iniciativas open source de vários laboratórios ao redor do mundo inteiro, até de paizinhos assim lá na Europa também, então bem legais também, com pouco investimento. Então acho que vai ter espaço para todo mundo, assim, no fim das contas, eu acho, tentando ser um pouco otimista aqui. Eu concordo, e acaba que esse ponto de vista diferente acaba acelerando o processo de evolução da tecnologia também, né? Por exemplo, quando o DeepSeek apareceu lá atrás e todo mundo ficou sem entender a performance dele comparado com o tamanho dos outros modelos que ele estava competindo, e outros modelos que foram criados aí. Há pouco tempo teve um modelo do brasileiro que se não me engano, o Centro de Pesquisa de Goiás lançou em parceria com a Google, que também foi super legal. Então, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, mas vamos ficar de olho aqui nas novidades, e tudo que for de mais novo a gente vai trazendo para vocês aqui no Data Circle News. Acho que essas eram as notícias de hoje. Pessoal, obrigado, Marina, obrigado, Ciro, pela participação de hoje. Obrigado você. Obrigado, pessoal, por nos Obrigada, assistir. gente. E é isso. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.